Eu gostaria de que o irmão abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Os irmãos não se incomodem com as duas crianças aqui à frente. Criança não me incomoda. Como dizia um amigo pastor, adulto às vezes incomoda, né? Mas criança não me incomoda. Então, o máximo que pode fazer é talvez distraí-lo um pouco, mas eles são bênção e eles têm que ficar na nossa igreja aqui com bastante tranquilidade. Eu lembro a esposa de um pastor, que eu não lembro agora o nome dela, minha memória me trai muitas vezes. Ela conta, eu vi uma vez ela pregando, uma irmã muito respeitada no meio batista, no meio da sociedade de mulheres, ela conta que o filho dela muitas das vezes sentava na igreja e ficava sentado no chão, brincando, desenhando, não tinha idade para ter concentração, né? Dizem que um adulto se concentra no máximo 15, 20 minutos. Nós aprendemos pelo menos isso lá na aula de comunicação do seminário. 20 minutos é o máximo que um adulto fica concentrado. Que dirá uma criança de 6 anos. Né? Então, essa irmã contava que o seu filho ficava no chão desenhando. E ela achava que ele estava ali só brincando. E um dia, voltando para casa, o filho fez uma pergunta sobre a mensagem que ficou dentro do carro, todo mundo surpreso, como aquele menino que ao mesmo tempo brincava ali com alguma coisa, conseguia ouvir algo e absorver de uma mensagem de um adulto, né? Quando a linguagem deles é outra. Então, não me incomoda, só se exceder a mãe e o pai, né? O Marcelo que pega pesado ali, né, Marcelo? Daquele, e a Cléia também, dá aquele apertãozinho para não se exceder. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho, para o qual fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém? Esse texto, esse livro, 2 Timóteo, foi escrito num momento muito especial da vida de Paulo. Paulo, que sem levar em conta Jesus, foi considerado o maior cristão da história. Aquele que inicialmente era um homem extremamente rigoroso, um fariseu, perseguidor da igreja, um homem com uma vida devota aos princípios e os valores que aquela seita ou aquele grupo dentro da religião judaica seguia. Esse homem um dia tem um encontro com o Senhor e todos nós conhecemos o quanto Deus mudou a sua história após aquele encontro com Cristo. Aquele momento em que o Senhor o confronta com ele estar perseguindo
ao Senhor, o Senhor muda completamente a história da vida dele. Esse Paulo que escreve o livro é um homem completamente transformado, está vivendo os últimos momentos de sua vida. 2 Timóteo é considerado uma carta pessoal, assim como Tito e Filemão. Carta pessoal porque é uma carta não endereçada a uma igreja, como foi a carta escrita aos Coríntios, escrita aos Romanos, mas uma carta escrita a uma pessoa, Timóteo. Ele escreve a Timóteo essa segunda carta. É uma carta também especial porque são os últimos momentos da vida de Paulo. Paulo havia sido preso, foi preso por 2 vezes. A primeira vez ele teve uma prisão domiciliar, e os irmãos lembram que enquanto ele estava preso, nessa prisão domiciliar, ele pregou, ele falou do evangelho, as pessoas visitaram ele não tinha algemas, ele estava numa casa alugada, ou seja, ele estava vivendo uma prisão, mas uma prisão que possibilitava a ele exercer o ministério de diversas maneiras. Mas, aproximadamente 5, 6 anos depois, ele vai parar em uma segunda prisão, é essa nesse momento agora, ele está preso em Roma. Nero incendeia uma aldeia, para que, ao incendiar aquela aldeia, ele tivesse uma inspiração e pudesse compor um poema épico. Então, ele manda incendiar uma aldeia. Só que aquele fogo se espalhou, e foi uma grande tragédia, e Nero decidiu culpar os cristãos. Teve início aí uma grande perseguição aos cristãos, a grande perseguição, onde muitos cristãos foram sacrificados no Coliseu, foram queimados vivos, foram enforcados, perderam sua cabeça, assim como Paulo, que a tradição diz que ele perdeu a cabeça, arrancaram a cabeça de Paulo, nesse período aqui onde ele é preso. Essa carta, então, é uma carta muito importante. É uma carta que tem um valor muito grande. Paulo está escrevendo as suas últimas palavras antes de morrer, e ele sabia disso. Quando você lê 2 Timóteo, você vê que Paulo está se despedindo. Paulo está falando sobre questões... sempre falou, se você lê então Gálatas, é um livro que tem coisas tão profundas escritas por Paulo, mas ele está escrevendo aqui como alguém que está se despedindo, como alguém que sabe que o seu momento está chegando ao fim. Esse primeiro capítulo, ele tem muitas coisas preciosas, muitos ensinamentos valorosos. Por exemplo, o que está escrito lá no verso 12, eu sei em quem tem crido e sei que ele é poderoso, é o texto que está escrito no meu status. Se você procurar no meu status do WhatsApp, é esse verso que está lá. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que palavra profunda, que palavra tremenda. Mas eu queria destacar nesse capítulo algo que é muito importante nós entendermos, que a Bíblia trata e que é importante nós aplicarmos em nossa vida, assim como todos esses outros ensinamentos aqui, que é a amizade. Quando eu leio esses versículos, eu entendo que Paulo está falando, e o livro vai completar também, vai consolidar esse entendimento. Paulo está falando de 3 amigos que não o abandonaram até o final de sua vida. Ele está falando de Timóteo, que ele ganhou para Cristo, ele fala inclusive da avó de Timóteo, ele fala da mãe de Timóteo. Ele está falando de Onesíforo, que o nome é estranho, é esquisito, mas era um grande amigo de Paulo. E mais lá à frente, no capítulo 4, no verso 11, ele vai falar que somente Lucas não abandonou. Ele vai falar desses 3 amigos, mas nesse primeiro capítulo ele vai falar de Timóteo e de Onesíforo. E eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre a amizade. Eu sei que existem muitas coisas a se pensar a respeito de amizade, mas eu vou me concentrar naquilo que o texto fala. Por exemplo, não vou falar sobre o aspecto da amizade com o mundo, algo que Tiago vai falar muito bem, mas eu não vou tratar dessa questão. Não vou falar da questão do achar que temos muitos amigos, algo que é muito comum na juventude, né? Achar que tem muitos amigos porque eu tenho muitos seguidores e achar que aqueles seguidores são amigos. Não vou tratar disso, porque esse tema não é tratado nesse capítulo. Mas gostaria de pensar sobre algumas questões muito relevantes, importantes, que existem nesse capítulo e que nos falam sobre ser amigo. E é interessante que muitas vezes nós nos queixamos dos nossos amigos, mas não queremos ser e não somos o tipo de amigo que gostaríamos que o outro fosse para nós. Ou seja, exigimos que o outro tenha considerações por nós, exigimos que o outro tenha valores de um amigo, comportamentos de um amigo para comigo, mas quando eu não tenho para com ele. Então esse capítulo, ele vai pensar algumas coisas do relacionamento entre Paulo, Timóteo e Onesíforo que eu gostaria de destacar para vocês. A primeira delas que eu gostaria de destacar
é que Paulo não foi abandonado. O pastor não foi abandonado. O missionário Paulo não foi abandonado. O apóstolo Paulo, nascido fora do tempo, não foi abandonado. E apóstolo, o termo significa uma pedra lançada distante. Um homem que vai onde ninguém foi ainda, onde o evangelho não foi ainda. Paulo é esse apóstolo que não foi abandonado pelos seus amigos. A primeira coisa que temos que pensar é que não podemos abandonar os nossos pastores. Não podemos abandonar os nossos missionários. Não podemos abandonar aqueles que servem à frente à casa do Senhor. Esse é a primeira aplicação que o texto objetivamente nos trata, de um pastor sendo cuidado pelos seus amigos. Isso é muito importante nós falarmos, porque na nossa vida profissional, né, aqueles que têm de 40 para cima sabem disso, quanto mais nós vamos envelhecendo, parece que nós menos vamos tendo valor. Rapidamente há uma substituição que a princípio é natural, mas tem sido cada vez mais acelerada em se trocar um de 48 da minha idade e botar uma de 24 ganhando a metade do que eu ganho. Não é mais ou menos assim que o mercado age? Mas na vida com Deus não deve ser assim. Aliás, no meu entendimento, quanto mais um pastor envelhece, mais precioso ele fica. Talvez ele não tenha o vigor de um jovem, talvez ele não tenha a força de um jovem, talvez ele não seja atualizado na mídia que ele poderia utilizar, ou nas dinâmicas que ele poderia produzir dentro da igreja, ou nos tipos de trabalhos que poderiam ser desenvolvidos numa igreja, mas ele tem uma experiência e um caminhar com o Senhor que cada dia mais é precioso, é valioso. Ou seja, os nossos pastores não podem ser deixados, apesar da idade deles, apesar do envelhecimento. Eu fui membro de uma igreja, Batista Novo Horizonte, onde eu vi fazerem isso com o pai da irmã Gilza. Ele envelheceu, ele foi envelhecendo, e a igreja honrou ele até o final. Ele foi pastor emérito, a igreja colocou ele como pastor emérito, ele dirigia as ceias, ele estava sempre presente às ceias. Às vezes, ou outra, alguém casava, ele estava presente nos casamentos, e esteve no meu, fazendo a cerimônia da aliança lá. Ou seja, a igreja honrou, não rejeitou, não desprezou, não deixou ele separado, não, a igreja honrou e amou e demonstrou amizade por aquele homem até o final. Ou seja, ele não pode ser rejeitado pela idade, ele não pode ser rejeitado quando ele adoece. Pastor Ronaldo adoeceu, pastor Ronaldo está passando por um momento que a saúde dele não é a mesma. Tudo aquilo que ele conseguia produzir dentro de sua igreja, certamente ele não está conseguindo produzir mais, mas isso não desqualifica para o ministério. Isso não deve ser, as pessoas não devem olhar para ele e rejeitá-lo pela sua doença, mas devem amá-lo ainda mais, devem demonstrar ainda mais amizade por ele. Então, a idade não deve ser um problema. A idade não deve ser um problema. A doença não deve ser um problema. E ainda quando o pastor cai, a igreja deve cuidar dele, se ele se arrepender de fato. Eu aprendi isso no seminário, que a igreja é responsável pelo missionário, até mesmo como o missionário cai no campo, peca, cair, pecar, pecou no campo. Porque muitas vezes o missionário está no campo, pecou, o que a igreja faz? Dá as costas e larga ele lá. Já pensou, o pastor pecou lá no Afeganistão, larga ele lá no Afeganistão? Vai largar um homem lá, a igreja tem responsabilidade até como o homem de Deus cai. Ela deve ser um local tão saudável e devem ter relacionamentos de amizade, de amor tão profundos que a igreja, se ver que há arrependimento no coração daquele homem, ela deve ser um local propício para a restauração e para demonstrar amor na vida daquele homem. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, objetivo, é que Paulo tinha amigos no final da sua carreira. Paulo não estava sozinho. Paulo tinha pessoas queridas ao redor deles, pessoas que amavam eles. Amavam muito eles. Amigo de pastores, precisamos de pessoas que sejam amigos de pastores. Segundo ponto que eu queria destacar é que existia uma aliança espiritual entre Paulo e seus amigos. E agora eu não vou mais tratar de uma amizade direcionada a um pastor, mas abro isso para todas as pessoas em nossa igreja. Existia uma aliança espiritual entre eles. No verso 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia.
Quando nós somos amigos de fato de uma pessoa, há uma aliança espiritual. Você tem o compromisso de orar por ela. Ela tem um compromisso de orar por você. Você tem ela na sua mente. Toda vez que você dobra o seu joelho, você lembra: o meu irmão precisa que eu ore por ele. Eu, às vezes, posso não estar junto dele, como no caso do Jefferson. Eu não consigo estar lá junto com o Jefferson. Eu não consigo acompanhar o Ronaldo lá, o pastor Ronaldo, quando ele vai fazer o tratamento. Mas se eu tenho uma amizade, se eu tenho amor, se eu prezo pela vida daquele irmão, eu preciso orar pela vida daquele irmão. Eu vejo aqui Paulo dizendo que todas as vezes ele trazia à memória Timóteo. Timóteo era amigo dele, por isso eles tinham uma aliança de amizade, de oração. Do verso 6 ao verso 9, você vai ver Paulo admoestando Timóteo. Fortaleça-te na graça, não tenha o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aplica-te à doutrina, seja perseverante no ministério. Paulo está admoestando o amigo. A segunda coisa que eu vejo dentro dessa aliança espiritual que existe entre dois amigos é que um amigo não é um cúmplice. Amizade não significa cumplicidade. Cúmplice, vamos dar um exemplo bem trágico, né? Ele comete um crime e eu não faço nada, eu sou cúmplice dele. Sou cúmplice, eu vou em cana junto com ele. Porque eu presenciei, eu sei do fato, eu não denunciei, eu não tratei, eu não fiz aquilo que a justiça manda eu fazer. Cumplicidade. Mas quando você tem uma aliança com o seu amigo, você admoesta o seu amigo. Paulo está admoestando Timóteo. Seja perseverante. Você não tem espírito de covardia, Timóteo. Você tem de poder, de amor e de moderação. Aplica-te à doutrina, Timóteo. Ele está falando para Timóteo do verso 6 ao verso 9 que Timóteo precisa. Sabe por quê? Porque era um momento de muita perseguição. Alguns abriram mão da fé e é o que os comentaristas vão dizer, e provavelmente Paulo percebe que Timóteo fraqueja naquele momento, diante de tamanha perseguição, e Paulo vai dar palavras, dar conselhos. Paulo está afiando, Paulo está cuidando da vida daquele homem. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 27, 17. Se alguém tiver aí a Bíblia Viva, coloca aí, leia para mim bem alto. Alguém tem a tradução Bíblia Viva aí? Poxa, eu separei para trazer, acabei não trazendo. Alguém tem? Tradução da Bíblia Viva? Não. Uma pena, separei para trazer, esqueci a Bíblia Viva, que tem, coloque esse verso aqui de maneira mais fácil de se entender. Provérbio 27, 7. 27, 17, perdão. 27, 17. Como o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Alguém tem uma Bíblia diferente? A tradução diferente? Quem leu hoje lá lê para a gente, por favor. NVI? NVI. Pode ler, por favor. Perfeito, fica mais claro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, são duas facas se cruzando, se afiando. A amizade é isso. Não é cumplicidade. A amizade é muito mais que cumplicidade. A amizade é eu tratando de você, te ajudando a tratar o seu caráter, você me ajudando a tratar o meu caráter. Ou seja, se eu vejo algo em você que está fugindo da presença de Deus, eu devo ter amor, zelo pelo Joel, companheirismo, de chegar perto dele. Joel, você precisa parar de fazer o que você está fazendo, Joel. Lê, por favor. Opa. Exatamente isso. Aliança espiritual significa que você ora pelo seu amigo, mas você também ajuda aquele amigo a se tratar. Você não é cúmplice de tudo que ele faz. Ele faz besteira e você é meu amigo, eu vou proteger, é meu amigo. Não, ele é meu amigo, ele fez isso, mas ele é meu... Não! Eu ajudo a tratar o caráter dele, ele ajuda a tratar o meu caráter. Nós temos liberdade um com o outro de fazer isso. Terceira coisa que eu quero destacar. Um amigo procura estar perto e não é ausente. Um amigo procura estar perto e não é ausente. No verso 4 diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. E no verso 17, quando fala de Onesíforo, diz assim: antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Deixa aberto na Bíblia Viva, tá, irmã, que você vai ler depois. Muito me achou. Ou seja, Paulo diz que gostaria muito de ver Timóteo, mas Timóteo, não se sabe se Timóteo o viu antes da sua morte nesse momento.
Mas ele diz que Onesíforo foi até Roma, e não era fácil achar Paulo, porque Paulo estava encarcerado agora, cadeia mesmo, não se sabia onde ele estava preso. Lê para a gente esse verso especificamente, 17, irmã Gilza, da Viva. Não se sabia onde ele estava preso, mas esse texto bíblico vai dizer que Onesíforo vai até Roma e procura até achar Paulo. Ou seja, uma das características de alguém que é amigo, ele procura estar perto do seu amigo que está passando por dificuldades, ele não é ausente nesse momento. Lê para a gente, irmã Gilza. Encontrou? O 17, o 2 Timóteo 17. 2 Timóteo, é o que eu estou lendo, tá? Depois que a irmã encontrar, me mostra. Eu lembro que, quais eram as dificuldades que existiam para Onesíforo e Timóteo estarem juntos? A perseguição, o lugar incerto, o estado atual. O estado atual do seu amigo não deve ser empecilho para você estar ao lado dele. Enquanto o seu amigo é vitorioso, enquanto o seu amigo consegue atingir os objetivos, enquanto o seu amigo tem dinheiro, enquanto o seu amigo é bem-sucedido, enquanto a casa dele está em paz, é fácil ser amigo. Mas e quando a casa dele pega fogo, quando falta dinheiro, quando ele está doente, quando ele passa dificuldade, cadê o amigo? Cadê aquele que te abraçava? Cadê aquele que sentava à sua mesa? Cadê aquele que estava contigo? É nesses momentos que precisamos mais ainda ser amigo. Amém, irmãos? Eu lembro que eu tinha a gente às vezes se engana de a pessoa é nossa amiga e acaba descobrindo que não é, né? Mas eu lembro que eu tinha um rapaz que eu achava que era meu amigo, eu havia ajudado muito ele havia sido morador de rua, tinha uma vida assim completamente perdida, ele havia se convertido, e aí eu ajudava muito, muitas vezes ele ia na minha casa, eu pegava tinha recém-casado, pegava as bolsas de compra lá, as comidas, dava tudo para ele, ajudava financeiramente, ele morava num lugarzinho que era ele, um alcoólatra que morava, era um bicama, ele morava em cima, dormia em cima, o fogão era do lado do vaso sanitário, e Deus foi cuidando da vida daquele rapaz, eu acompanhava, e eu lembro que uma vez ele estava em casa, tentando se desvencilhar dos vícios do mundo, e uma menina foi na casa dele, ele ligou para mim e falou, Fufo, pelo amor de Deus, vem aqui, senão eu não vou aguentar. Aí cheguei eu lá com o maior biblão na casa dele e tal, ou seja, acompanhei aquele cara, nasceu a filha, eu estava lá, mas quando nasceu o Davi, ele não apareceu. Ficou 1, 2, 3 meses, não apareceu. Minha esposa falou assim, mulher tem radar, né? Mulher tem radar, mulher não é igual homem. Ela virou e falou assim, Fúvio, ele não é seu amigo. Que isso, Clé? Meu amigo. Fúvio, amigo não perde alguns momentos na vida do amigo. Um amigo não deixa de estar na vida de um amigo em determinados momentos, a não ser que haja uma grande possibilidade. Casamento, nascimento de filho, internação em hospital, perda de emprego, um amigo está ali junto, chegando junto, ajudando, botando recurso às vezes, indicando para um outro emprego. Mas ele foi ausente e a minha esposa falou isso, e com o tempo foi passando e nós chegamos à conclusão, da pior maneira possível, que realmente não era um amigo. Porque um amigo está presente. Lê para a gente agora, por favor, 2 Timóteo 1,17. Isso, Onesíforo foi lá e procurou Paulo com muito cuidado em Roma, procurou até achar Paulo. Então, se você tem alguém que você considera como amigo, você está ausente dele nesses momentos difíceis da vida, você precisa comparecer na vida dele. Você precisa se fazer presente, a não ser que haja uma impossibilidade absurda. A não ser que haja uma possibilidade absurda, mas você tem que estar presente. Uma outra coisa que o verso 5 vai dizer, trazendo à memória a fé não fingida a quem te há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua avó Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo conhecia a história, um amigo é amigo de você, se ele é seu amigo, ele é amigo de você e dos seus. Paulo conhecia a mãe de Timóteo, conhecia a avó de Timóteo, e havia uma relação não somente com Timóteo, mas com a casa de Timóteo. Porque eu já ouvi isso, tá? De outras pessoas. Eu sou seu amigo, mas olha, teu filho eu não suporto, não aguento teu filho. Olha, eu sou seu amigo, mas a sua esposa, pelo amor de Deus, deixa ela bem longe de mim. Isso é amizade? É amizade isso? Não. Você ama o Joel, você também ama a Cristina, ama a Rebeca e ama o Rafael. E ama a namorada do Rafael, a noiva do Rafael. Você ama a família, você não ama só um da casa. Isso é aliança. Isso é aliança.
Não estou falando cumplicidade de aceitar se algo errado acontece, não é isso não. Estou falando, se eu amo, eu respeito a tua família, eu considero a sua família, eu sento à mesa com a sua família, eles são queridos para mim. Olha, você pode vir comer o churrasco na minha casa, mas, cara, vem sozinho, pelo amor de Deus. Não traz a tua esposa, não, que eu não aguento ela. Que amigo é esse? Que amigo é esse? Que amigo é esse? Paulo se refere a Timóteo, se refere à mãe dele, se refere à avó dele. Paulo era amigo da casa de Timóteo. Quero te falar outra coisa, está lá no verso 18, importante, relevante, sobre a vida de um amigo. Verso 18 diz assim: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache a misericórdia do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Lê para a gente, irmã Gilza, na Bíblia Viva. Eu ia trazer a minha Bíblia Viva e esqueci. 1:18. Exatamente. Olha a gratidão no coração dele. Um amigo vai além da normalidade. Um amigo vai além da normalidade. Um amigo, vou repetir, vai além. O amigo vai além. Um amigo não fica naquela instância do tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Poxa, eu estou desempregado. Tá bom, calma aí que eu vou falar com o irmão ali. Você está desempregado? Qual é a sua profissão? Manda o teu currículo para mim. Como é que está a sua despensa lá na sua casa? Você está precisando de ajuda da igreja? Será que eu posso fazer algo por você? Você está doente? Precisa de alguma coisa? Precisa de sangue? Eu vou lá doar sangue para você. Vou levar uma tropa lá do trabalho comigo para doar sangue por você. É assim que o amigo faz. Ele vai além. Ele não é aquele cara superficial, ele é mais profundo. Ele se envolve. Ele é comprometido com o que você está vivendo. Eu lembro que eu tive um primo, Jean, que morreu com 26 anos. Estava muito bem, noivo, vivendo a vida, amava aquele primo, era a pessoa mais próxima da minha família que eu tinha. Crescemos juntos, e aí o Jean um dia apareceu câncer, o Jean passou um momento difícil, e aí eu e o pastor André éramos da mesma igreja, e o pastor André me acompanhou, doou sangue comigo, levamos uma turma da igreja para doar sangue. Ele tinha o hábito de dar bíblias, e ele tinha me dado uma Bíblia, uma NVI, na linguagem de hoje, antiga, e estava lá uma dedicatória dele que ele tinha feito para mim, e eu peguei aquela Bíblia, dei para o meu primo, e ele acompanhou, ele fez o culto lá, fúnebre lá, e ele era um jovenzinho, não era nem seminarista na época, mas um amigo totalmente comprometido com a minha dor. Isso é amigo, vai além. Isso é amigo, vai além. Eu não tenho dúvida nenhuma que um amigo, ele vai além, ele usa os seus recursos, ele acompanha, ele está próximo. Lembra de Davi e Jonatas? A Bíblia vai dizer que Davi e Jonatas tinham uma amizade que a alma deles se entrelaçou. A alma de Davi e Jonatas se entrelaçou. O movimento que defende o posicionamento homossexual diz que ali era um relacionamento homossexual. Um grande absurdo dizer isso. Um grande absurdo. Eram 2 homens, 2 guerreiros, 2 pais de família, com filhos. Não tinha nada de homossexualidade naquilo ali, até porque a homossexualidade na época de Davi era punida com apedrejamento. Era a lei da época lá. Não estou falando que tem que ser hoje não, pelo amor de Deus. Seria um absurdo eu dizer isso. Mas para aquela época, para aquele contexto, era isso que acontecia. Davi e Jonatas tinham alma entrelaçada. Jonatas morre numa batalha. Mas Davi tinha feito uma aliança com Jonatas de que a descendência de Jonatas seria cuidada por Davi. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés, porque na hora que foram fugir com ele, caíram e ele ficou aleijado. E aí Davi, quando está estabelecido, Davi, quando está com o seu reinado estabelecido, é rei de toda aquela nação, Davi pergunta assim: existe alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, que eu possa restaurar? E aí disseram, tem sim. Jonatas tem um filho, aleijado de ambos os pés, morando lá em Lodebar, lugar de silêncio. Um aleijado morando no lugar de silêncio. Davi vai lá e diz, traz ele para cá, eu vou honrá-lo, ele vai sentar na minha mesa, e ele vai se alimentar junto comigo, vai ser honrado. Isso é amigo. Ainda que ele não esteja mais presente, ele lembra que existem os filhos do seu amigo. Ele vai além, gente.
Um relacionamento de amizade é um relacionamento comprometedor, é uma aliança, é um negócio que vai além. Mas quero te falar mais uma coisa a respeito de amizade que eu vejo nesse texto. Tem muitas coisas que poderia se falar de amizade, você certamente já pensou em algumas aí, que eu deveria lembrar, mas eu estou me prendendo ao texto. E no verso 18, vai mostrar, o verso que a irmã Gilza acabou de ler, vai mostrar que Timóteo estava extremamente grato a Onesíforo por tudo aquilo que ele havia feito. Um amigo demonstra gratidão ao seu amigo enquanto ele está vivo. Ele declara essa gratidão, ele confessa essa gratidão, ele fala do quanto é grato ao seu amigo. Ele não tem constrangimento dele ser um outro homem, ele não tem constrangimento de expor a sua fraqueza. Ele vai demonstrar a sua gratidão, ele vai verbalizar essa gratidão, ele vai demonstrar que ele é grato pelaquela amizade. Deixa eu te contar um exemplo. Eu moro num apartamento muito bom, graças a Deus. Mas eu tenho uma gratidão muito grande ao meu irmão. Morei muito tempo na casa do meu irmão, que hoje o pastor André mora, que o meu irmão vendeu para o pastor André. E na época o meu irmão me deixava algumas vezes pagar um valor simbólico de aluguel. Me deixava muitas vezes sem pagar aluguel. E aquele dinheirinho eu e minha esposa íamos guardando para poder um dia dar entrada num apartamento nosso. E o dia que nós conseguimos comprar aquele apartamento, o dia que a esposa dele e meu irmão vieram, eles moravam, eu acho que em Goiânia, quando eles vieram para cá, eu olhei nos olhos dele e falei, eu queria agradecer, Fabiana, a você. Eu queria agradecer a você, Davi, Higínio, o nome do meu irmão é Higínio, é esquisito, é mais esquisito que o meu, Higínio, né? Eu queria agradecer a você, Higínio. Eu chamei ele de cabeça. É você, cabeça. Porque vocês me ajudaram tanto, a minha Cléia. Eu não conseguiria comprar esse apartamento se vocês não fizessem o que vocês fizeram, cara. Se vocês não tivessem esse carinho por mim, se vocês não tivessem essa consideração, e poucas pessoas estão dispostas a abrir mão de dinheiro, e vocês abriram mão de dinheiro para mim, cara, eu devo a vocês dois. Devo a você, Juninho, porque você permitiu, e a você, Fabiana, porque você concordou. Porque quando a mulher não concorda, é difícil um homem conseguir fazer um negócio desse, né? É porque a família concordou em me ajudar. Eu tenho um amigo no trabalho, Roberto Santos, amigão também, que em momentos de muita dificuldade minha e da Cléia, ele ligava para a gente, ligava para minha esposa e nos ajudava. Passei por um momento difícil, tive uma dificuldade financeira muito grande num período da minha vida. Eu lembro que eu usava um celularzinho ruinzinho, que não dava nem zap, baixava mais, porque veio a atualização do zap, pronto, travou, já não sabe esse celular assim? Quando vem a atualização do zap, o celular não funciona mais, era o meu celular. Estava apertada a minha situação financeira, e ele trabalhava ao meu lado, às vezes quando ele olhava minha conta assim no vermelho, ele falava, cara, quanto tem aí, eu vou cobrir a sua conta. Eu falava, não, cara, tá doido, eu tenho que aprender a administrar o meu dinheiro. Não, se eu precisar de alguma urgência, eu te falo. E ele via aquele meu celularzinho ruinzinho, e aí teve uma festa na empresa no final do ano, e antes de nós subirmos para a festa, tinha aqueles sorteios, né? Celular, televisão, viagem para não sei aonde, tem um sorteiozinho lá na empresa, assim, bacana, né? Pois é, já cortaram, agora diminuiu, os clientes estão menores. Mas nesse ano ainda sorteava um celular, e aí, antes de subir, ele falou para mim assim, se eu ganhar um celular, vai ser teu. Falei, tá de brincadeira. Aí subimos lá em cima, saiu o celular para ele. Eu estou lá no canto da festa, sem nem me importar, achando que ele tinha brincado comigo. Ele veio com a nota fiscal, que você ganhava a nota lá no sorteio. Eu não te falei que eu ia te dar? Me deu o celular era bom demais, usei durante muito tempo o celular, e eu fiquei muito feliz. E aí a empresa mudou a liderança da empresa, e aí ele assumiu um cargo de gestão elevado na empresa. E ele me levou junto com ele, eu sou gerente hoje da contabilidade. E aí, na primeira reunião que teve lá na nossa empresa com os gerentes, eu presente junto com o gerente lá da empresa, eu virei para primeira palavra que eu dei, eu falei, gente, antes de eu dizer qualquer coisa aqui nessa reunião, eu queria agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, mas eu queria agradecer também ao Roberto Santos, porque ele abriu uma porta para mim que eu já não esperava mais na minha empresa. E eu queria dizer que você, Roberto, é uma pessoa que Deus tem usado muito para me abençoar. Muito obrigado, Roberto. Demonstra gratidão, verbalize essa sua gratidão, fala enquanto pode, demonstra o quanto essa pessoa, porque imagina se Paulo, se Timóteo, se Onesíforo, se Lucas esperassem que Paulo perdesse a cabeça para depois ir lá no túmulo e falar, poxa, Paulo era tão bonzinho, Paulo conhecia minha avó, Paulo ficava sentado com a minha avó um tempão ouvindo as historinhas da avó Lóide, da minha mãe Eunice, olha, é enquanto está vivo, verbaliza essa gratidão. Não tenha nenhum tipo de constrangimento de se abrir, de falar, de dizer que se não fosse aquela pessoa, né,
você não teria conquistado aquela vitória. Quero te dar o último exemplo sobre gratidão e reconhecimento. Eu tenho um amigo, ele faleceu, Otacílio, ele foi motorista do meu casamento. Né? A Cléia lembra dele, né, Cléia? Otacílio. A empresa, quando você casava, ela costuma emprestar o carro da empresa, que é um carro legal, para te levar. Então, esse meu amigo dirigiu para mim, trabalhar comigo lá, trabalhava comigo. E depois daquele acidente que eu contei aqui para vocês, que eu sofri, eu fiquei assim durante, sei lá, 1, 2 semanas, eu não lembro mais o tempo, foi há muito tempo atrás esse acidente. Eu chegava de manhã cedo no trabalho, porque eu estudava naquela época, chegava mais cedo que todo mundo, e toda vez que eu chegava na empresa, durante, sei lá, gente, 1, 2 semanas, eu não sei a data exata, eu chegava na minha mesa, tinha um presente para o meu filho, que tinha sofrido acidente. Um Max Steel. Max Steel hoje tem aqueles baratinhos, tem o genérico, naquela época era caro. Eu cheguei um dia, eu falei, ué, quem deixou esse presente aqui? Aí tinha um bilhetinho, para seu filho, Davi, Otacílio. Aí cheguei no dia seguinte, outro boneco. Cheguei outro dia, outro boneco. Eu tive que ir lá implorar ele. Falei, Otacílio, pelo amor de Deus, para de me dar bonequinho, cara. Eu sei que você tem carinho pelo meu filho. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Não, você que é uma bênção para mim, cara. Você que é uma bênção para mim. Eu estou só demonstrando a minha gratidão. Todo dia eu chego aqui de manhã cedo. É um prazer para mim deixar um presente para o Davi. Eu levei um monte de Max Steel para minha casa. Aquele homem encontrou daquela maneira, ele expressou para mim daquela maneira a gratidão que ele tinha pela minha vida, e eu fiquei mais grato, ainda mais feliz, e o Davi mais ainda naquela época. Demonstre gratidão enquanto seu amigo está vivo. Demonstre gratidão porque isso agrada a Deus. Timóteo demonstrou, Paulo demonstrou, Onesíforo demonstrou, Lucas demonstrou e tantos outros têm demonstrado. Eu queria te falar sobre o último tema, sobre amizade. Estamos próximos de encerrar. Versículo 15. Posso falar? Não vai dar microfone, não? Acho que vai. Mexe aí, tá? Verso 15 diz assim: Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hemórgenes. E no capítulo 4, verso 14, diz assim: Alexandre Latueire causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Não podemos deixar de falar de amigos, sem dizer que também existem os falsos amigos. Que aqueles que nós pensávamos que eram nossos amigos, muitas vezes nos abandonam. E por ficarmos abandonados, às vezes nós desistimos da fé. Às vezes nós desistimos das relações dentro de igreja. Eu já vi gente que já sofreu por causa de traição com amizade e disse assim, olha, eu nunca mais quero me envolver com nada da igreja. Eu vou lá, assisto o culto, participo, até dou minha oferta e, não quero. É muito difícil. Crente é muito difícil. Como se só crente fosse difícil, né? Como se não existisse dificuldade em qualquer tipo de relação. Mas muita gente, muitas vezes, desiste da sua fé por causa disso. Muita gente desiste de servir ao Senhor, de se envolver nas coisas do Senhor, por causa das falsas amizades. Paulo sofreu disso. Se você for ler lá em 2 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, ele vai falar do quanto ele sofreu da traição dos amigos, de uma série de dores e sofrimentos que ele passou, assim como todos nós passamos também. Existem os falsos amigos em nossa vida. Nós vimos lá hoje no livro de Jó, estudamos lá no livro de Jó, o jovem Rômulo fez a introdução lá do livro de Jó, né? E estudamos a vida de Jó e vimos como é que aqueles falsos amigos de Jó, né, porque amigos não eram, porque começaram a acusar Jó, falaram, o teu sofrimento é porque você adulterou, o teu sofrimento é porque você pecou, o teu sofrimento é porque tu nunca agiu os pobres, quem sabe algum pecado escondido na sua vida, quem sabe não foram seus filhos que pecaram, olha, Jó tinha perdido os filhos, e eles conseguiram culpar os filhos de Jó pelo sofrimento de Jó. Aquilo era um monte de falsos amigos ao redor de Jó. A vida traz pessoas assim, a vida traz momentos onde você desanima, onde você olha e fala, meu Deus, eu pensava que ele realmente era meu amigo. Eu pensava que ele realmente era meu amigo. E para esses que passaram por momentos assim, eu queria citar Provérbios capítulo 18, verso 24. Lá em Provérbios 18 vai dizer que há um amigo mais chegado que um irmão. Existe um amigo mais chegado que um irmão. Eu vejo que um dos erros que nós cometemos com relação à amizade é nós queremos que um amigo seja perfeito. E, meu querido, não tem amigo perfeito. Tirando aqueles erros de caráter, onde a pessoa manifesta declaradamente que, através do seu comportamento, que ela não é seu amigo,
Saiba que ninguém é perfeito e que até aqueles que genuinamente são seus amigos, eventualmente vão errar com você. Vão esquecer a data do seu aniversário. Eu, por exemplo, sou terrível com data de aniversário. A minha esposa que me ajuda. Como eu não tenho Facebook, e o pessoal diz que Facebook é bom para isso, lembra a data de aniversário, eu me perco às vezes com relação a isso. Então, se algum dia eu esquecer a sua data de aniversário, não é porque eu não te desconsidero, mas não é um erro de caráter. É um erro que todos nós podemos ter. Não denota um problema de caráter ou de falta de relacionamento com o Joel. Entenda que existe um amigo mais chegado que o irmão. O único que realmente não falha em nenhum aspecto conosco é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é aquele amigo mais chegado que o irmão. O Senhor Jesus é aquele que nunca nos desampara. O Senhor Jesus é aquele que você pode estar num terrível momento de sofrimento. As pessoas podem esquecer de você. A tua igreja pode esquecer de você. Seus parentes podem esquecer de você. E ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, como Isaías vai dizer, o Senhor não vai esquecer de ti. O Senhor não vai esquecer de você. Ainda que você esteja como Elias, dentro de uma caverna, o Senhor não vai esquecer de você. Amém? E por último, você pode tornar-se um amigo de Deus. O texto bíblico vai dizer, em Tiago capítulo 2, verso 23, e em Isaías capítulo 41, verso 8, que Abraão era amigo de Deus. Poucas pessoas Deus fez uma referência objetiva e direta. Por exemplo, o Senhor fez uma referência objetiva e direta em Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos. O Senhor fez uma referência direta a Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus. O próprio Jesus, quando foi batizado, o Espírito diz, este é meu filho amado em quem me compraz, significa, este é meu filho em quem tenho prazer. Mas também a Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão de meu amigo. E diante de tudo que nós ouvimos aqui, nada é mais relevante do que ser amigo de Deus. Porque se você for amigo de Deus, você vai ser um bom amigo para aqueles que estão ao seu redor. Você vai entender o valor de um amigo. E mesmo que esqueçam de você, mesmo que não lembrem de você, por você ser esse amigo de Deus, você vai fazer questão de demonstrar amor, zelo e amizade. Que a vida de Paulo, na sua relação com Onesíforo, com Timóteo, com Lucas, possa ser um exemplo para a gente. Nós possamos olhar e aprender o valor e a importância de sermos amigos, de demonstrarmos amizade e de avaliarmos aqueles que estão ao nosso redor, se realmente são nossos amigos ou não. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, queremos dizer ao Senhor que nós te amamos, que a razão principal de estarmos aqui, queremos servi-lo, agradá-lo, queremos obedecê-lo, queremos oferecer ao Senhor aquilo que temos de melhor, que é a nossa vida, ó Pai. Não é somente uma presença para bater ponto, para não sermos chamados a atenção, ou para mostrarmos que não estamos ausentes, mas estamos aqui porque desejamos juntos com nossos irmãos aprendermos da Tua Palavra, adorarmos o Teu nome, contribuirmos, participarmos, oferecermos ao Senhor os nossos dons, para que Teu reino cresça, ó Pai, para que o Seu Evangelho seja pregado, ó Pai. Que a palavra de hoje, ó Deus, se encontre guarida em nosso coração. Que a palavra de hoje, ó Pai, nos provoque, nos motive, gere em nós um sentimento e uma atitude de amar, de cuidar da vida daqueles que chamamos de amigos em nossa igreja, Pai. Tantas pessoas em nossa igreja estão passando por momentos difíceis. Isso dói ao coração de nossa igreja. O pastor André, pastor Ronaldo, Cristiane, Sayonara, João Gabriel, tantos, ó Pai. E ainda tem aqueles que nós não sabemos que estão passando por momentos de lutas, que somente debaixo do chuveiro que ele chora a sua dor, ou quando ele deita na sua cama, coloca a cabeça no travesseiro e ninguém mais está olhando, ele chora por alguma dor, por algo que incomoda o seu coração. Ó Deus, que a gente possa, como igreja, buscar aqueles que sofrem, demonstrar amor e amizade, e que, ó Deus, acima de tudo, possamos buscar viver de uma maneira que possamos ser chamados amigos de Deus. Que essa palavra, Deus, fique firmada, selada no nosso coração,
e gerem comportamentos, atitudes que agradem ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai.